1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Eu ainda gostaria de compartilhar mais um pensamento da palestra daquele capitão dos bombeiros que eu mencionei no último vídeo, quando ele falou da piscina de lama. Ele conta que quando eles vão participar desses treinamentos para a preparação de oficiais, eles escolhem uma pessoa de todo o grupo para ser a pessoa do café. O que significa isso? Significa que quando eles expõem as regras daquele acampamento e daquele treinamento, eles dizem que o café, a bebida café, é o único ingrediente que eles podem beber livremente. Eles podem beber litros de café se quiserem ou se puderem, ao longo do dia inteiro, com uma única condição. Aquela pessoa escolhida pelos oficiais é a única pessoa que pode fazer o café. Ninguém mais pode fazer café. De maneira que se aquela pessoa desistir do treinamento, se essa pessoa for embora, então não tem mais café para ninguém. Inclusive para os oficiais que estão ministrando o treinamento. Eles também dependem daquela pessoa para tomarem o seu café. Então, ao longo desse período, eles podem ser privados de almoço, de jantas, eles podem passar frio, eles podem estar passando por provações físicas, porém eles têm um cafezinho feito por aquela pessoa. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que geralmente, quase que 100% das vezes, aquela pessoa que foi delegada para fazer o café, ela nunca desiste. Apesar de todos os perigos ou provações e todas as pressões que eles sofrem, aquela pessoa ela não desiste porque ela percebe nela mesma um propósito e uma responsabilidade para com os outros que a motiva a prosseguir. É claro que depois que ele foi falando isso na palestra, minha cabeça foi indo para essa realidade nossa de vida de igreja e de experiência coletiva, onde o Senhor Deus nos confia responsabilidades para com o outro. Nesse texto que nós lemos, nós descobrimos que o Espírito Santo nos dá dons a cada um, ou seja, todos nós fomos chamados para servirmos a Deus com um fim proveitoso. Às vezes nós lemos errado esse texto, nós podemos achar que o proveito é um fim em nós, mas não é. É para um fim proveitoso para a experiência do corpo e para o propósito de Deus. O que muitas vezes nos frustra e nos desanima e nos afasta da comunhão e acaba até nos levando ao afastamento e à falta de comprometimento com os irmãos, é o fato de nós deixarmos de perceber que nós temos um propósito para com Deus em servir o próximo. Existem coisas, pessoas, realizações, funções, ministérios que são muito bem definidos por Deus para cada um de nós. De maneira que se eu me ausento das minhas responsabilidades e se eu deixo de contribuir com aquilo que o Senhor me confiou, é claro que haverá um prejuízo na expressão e no testemunho do Senhor entre os irmãos. Se eu enxergo, se eu entendo, se eu percebo que existem coisas que só eu posso oferecer, então por amor aos outros eu preciso me manter fiel. Talvez um dos desânimos que nós não percebamos que aconteça conosco nessa caminhada do serviço é de constatarmos que qualquer coisa útil, ela não é útil nela mesma, mas ela é útil para outras pessoas ou situações. Então, por exemplo, um martelo e prego, eles não são úteis para eles mesmos, mas eles são úteis para o quadro que nós vamos colocar na sala de estar. Eles vão embelezar aquele ambiente ao servirem o quadro. Um remédio, ele é útil não nele mesmo. Um comprimido ou um xarope não tem utilidade nele se o doente não tomar. Então ele se torna útil à medida que ele se dispõe ao doente. Então o doente, ao tomar o remédio, ele é abençoado por ele. Da mesma forma, o serviço de pastoreio só é útil porque há ovelhas. E essa utilidade não está no pastor em si. Ele não apacenta ele mesmo, ele apacenta a ovelha. Então, irmãos, percebam, a nossa utilidade na igreja, o nosso serviço, ele jamais deve ser um serviço avaliado e balizado em nós mesmos.
Porque quando nós começamos a olhar para nós nos tornamos inúteis. A nossa utilidade se dá à medida que olhamos para o outro, à medida que nós servimos o outro, à medida que nós nos entregamos para o outro. Aí nós nos tornamos pessoas úteis. Que o Senhor nos dê um coração de utilidade para o reino dele. Que o Senhor nos dê um coração que para de olhar para si e começa a olhar para o outro. Porque quando nós fazemos isso, a nossa vida se enche de propósito. E ao enchermos nossa vida de propósito, nós nos tornamos longânimos, nós nos tornamos fiéis, nós nos tornamos perseverantes. Que o Senhor nos fortaleça e Ele possa nos achar servindo aos irmãos e servindo à igreja, mesmo que isso seja apenas fazendo um café. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.